Olá, que Deus abençoe a sua vida. Uma ótima noite para todos. Está no ar o programa Nosso Tempo. E eu quero fazer um convite especial para você estar participando conosco nesta quarta-feira desse estudo que iremos continuar a falar sobre os primogênitos. Acompanhe esse intervalo que fala sobre isso e a história de uma pessoa que se voltou para Deus. Essa pessoa que você vai agora acompanhar, esses dois jovens, põe aqui, por favor. Tá aqui, ó. Os dois primos, esses dois jovens, eles têm uma história maravilhosa. Pessoas que foram viciadas em drogas, pessoas que chegaram, tinham pensamentos de autoextermínio, pessoas que eram depressivas, mas quando tiveram um encontro com o altar, venceram. Vamos então a esse intervalo de quarta-feira e conheça a história dessa família. Primogênito, o primeiro filho. Na antiguidade, entre o povo de Deus, era aquele que recebia a herança. Mas, apesar da tradição, na Bíblia, nem sempre o primogênito era o que nasceu primeiro. Jacó, José, Davi, muitos que nasceram por último se fizeram primogênitos. E espiritualmente, hoje também é assim. Os que se fazem primogênitos por escolha herdam o que o Pai reservou. Nesta quarta-feira, 29 de julho, a continuação do estudo Os Primogênitos de Sião, às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás, e em todos os templos da Universal. Confira os endereços universal.org/localizar. Traga a sua Bíblia. Na Igreja Universal eu aprendi sobre a Palavra de Deus, sobre o que era o céu e sobre o que era o inferno. Mas eu escolhi o inferno. Que? Calma. Após eu me afastar da igreja, eu comecei a me envolver com diversas amizades do mundo. Eu comecei a sair de casa escondido dos meus pais, eu comecei a beber pinga, eu comecei a baforar lança-perfume e em uma ocasião que eu tive uma discussão com a minha mãe dentro de casa, eu decidi ir embora da minha casa. E lá na comunidade onde eu morava, eu consegui com alguns colegas alugar um barraco no fundo da comunidade, perto de um esgoto, um barraco todo sujo. Para mim sobreviver dentro daquele barraco, eu passei a roubar. Todos os dias o meu pensamento era qual a maldade que eu vou fazer. Só que, porém, através de amizades, de influência, eu conheci o tráfico de drogas. Eu sentia ali no tráfico de drogas como se eu fosse rei, como se eu tivesse poder. Agora eu vou ser feliz de verdade, porque dinheiro não me falta, droga não me falta, só que era um ódio tão grande dentro de mim, uma tristeza tão grande, que parecia que tinha alguém colocando uma faca dentro do meu peito e ficava remoendo aquela faca, mexendo naquela faca. Nessa imagem aqui, podemos ver o meu olhar. Era um olhar vazio, um olhar de tristeza. Esse dia mesmo eu estava usando droga dentro do meu quarto. Nesse dia, estava vindo diversos pensamentos de morte dentro de mim. Eu sempre procurava um escape para preencher aquele vazio que estava dentro de mim. Então, quando eu completei os meus 17 anos, eu acabei sendo preso. Eu lembro que a minha mãe ela ia me visitar na Fundação Casa e eu olhava no fundo dos olhos da minha mãe e eu falava para ela: mãe, eu sou bandido, eu sou criminoso, eu cresci assim e eu vou morrer assim. A senhora não precisa ter esperança que eu vou mudar. A senhora não precisa
ficar esperando eu sair daqui. Se a senhora quiser, não precisa nem vir mais me visitar, porque eu vou sair daqui pior. Eu olhava para ela e falava: mãe, eu vou matar, roubar e destruir. Eu nasci para isso. É isso que eu sou bandido. Na vida do crime, eu tinha um comparsa que era muito mais do que um amigo meu. Ele era o meu primo, que está aqui comigo. Eu não sabia como era. Ele me disse: não, vamos, a gente vai roubar, vai fazer um dinheiro e vai voltar. Então, tudo que eu aprendi inicialmente, o pontapé inicial, foi com ele, para a gente entrar nessa vida. Quer dizer que você fez um discípulo para o crime. Sim, eu fiz um discípulo para o crime. Comecei a levar ele para pontos onde eu roubava. Ele começou a usar droga comigo dentro de casa. Eu comecei a apresentar diversos tipos de droga para ele. Eu via ele como um espelho, como uma referência, né? Ele sempre tomou a atitude primeiro e ele não dependia de ninguém. E aí eu estava um certo dia traficando e de repente me chegou uma notícia: seu primo foi preso. E dali em diante foi quando eu desvirtuei. Foi quando me apresentaram uma droga chamada K9. Eu não dormia sem essa droga, eu não comia sem essa droga. Eu chegava ao ponto de acordar e a primeira coisa que eu fazia era descer para a biqueira, pensando em usar essa droga. E ali, preso nela, quando eu fui me deparar, eu já estava há 4 meses morando na rua, na Praça da Sé. Depois de um tempo, eu fui solto e a minha mãe, ela me fez um convite. Eu rasguei ali o meu coração. Eu fui totalmente sincero com Deus. Eu falei para Deus: meu Deus, eu não tenho paz, eu não tenho alegria, eu não tenho vontade de viver. O Senhor disse que era para vir ao Senhor aquele que estava cansado e oprimido. E eu vim ao Senhor. Então eu quero ter esse alívio agora. Tira de mim tudo isso que é ruim e coloca dentro de mim aquilo que é do Senhor. Foi como se um caminhão ele tivesse saído das minhas costas. E eu estava com uma paz que há muito tempo eu não sentia. Eu recebi o convite de domingo da Última Chance na Igreja Universal. Eu entrei aqui triste, cabisbaixo, com um peso no peito. Mas hoje eu estou saindo daqui leve. E realmente nesse dia eu saí leve daquela reunião. E no outro dia eu tomei uma decisão de entregar minha vida para o Senhor Jesus, de me batizar nas águas. E eu fui participando das reuniões, continuei indo na igreja, até que veio a Fogueira Santa de Israel. E eu entendi o que era a Fogueira Santa de Israel, que era vida por vida. Quando eu passei no altar, eu falei para Deus: meu Deus, se o Senhor não me der o teu Espírito, eu vou me afastar. Eu quero ter essa experiência com o Senhor. Eu quero ser a tua casa. Então, mora dentro de mim para que nunca mais eu venha me afastar. E naquele altar eu deixei todo o meu passado. Eu deixei o Christopher criminoso, o Christopher ruim, o Christopher que usava droga, que bebia, que roubava, que traficava. Eu falei: Deus, eu sou teu, eu sou todo seu. Eu buscando ali a Deus com todas as minhas forças, o meu tudo, eu fui batizado com o Espírito Santo naquele dia. Foi um momento mais incrível da minha vida. Deus, eu ouvi a voz de Deus, ouvinte dentro de mim mesmo. Ele falou: eu sou seu pai, creia em mim. E ali eu falei para Deus: meu Deus, eu creio no Senhor. Eu falei: meu Deus, agora sim eu sou teu filho. E me veio uma força sobrenatural. Posso dizer que eu me tornei a pessoa mais feliz do mundo. Mesmo eu falando para minha mãe na Fundação Casa, olhando no fundo dos olhos dela e dizendo: mãe, eu sou bandido, eu sou criminoso, que eu não ia mudar. Ela olhava para mim com os olhos da fé. E ela falava assim: meu filho, você vai dormir com uma mente e vai acordar com outra mente. E realmente aconteceu o que ela estava determinando ali.
Eu mudei todas as minhas amizades que eram ruins, deixei para trás. Eu consegui arrumar um emprego, arrumei um trabalho, mudei dentro de casa. Voltei até mesmo a morar com os meus pais. E Deus, ele foi tão misericordioso comigo, porque eu só estava um mês na igreja. Há um mês atrás, o meu pensamento, como eu disse, era matar, roubar e destruir. Agora, com o Espírito Santo, ao invés de matar, eu queria salvar vidas. E ao invés de destruir, eu queria reconstruir. Mas eu continuei com o desejo de roubar. Roubar o quê? Roubar almas do inferno. E a primeira alma que eu queria era a do meu primo, que eu levei ele para o crime. Foi quando ele passou e ia atrás de mim. E teve um determinado dia que ele chegou e eu estava na viela fumando, dormindo lá, jogado. E quando ele me acordou, e eu tomei um susto até. E ele falou comigo naquele dia, e eu vi ele falou de Jesus para mim. Então, eu lembro também que eu falei para você, lembra? Que eu falei assim, rapaz, o diabo tá usando o seu corpo aí. O diabo tá fumando através de você. Tá vendo esse cigarro que você tá fumando aí? É o diabo que tá fumando através de você, lembra? e eu até falei para ele, para com essas ideias aí, porque eu não gostava daquilo, né? Mas realmente foi algo que me ajudou, pastor, a parar. E eu aceitei esse convite e fui. E foi através também de uma reunião que houve uma palavra. Foi até que ele comentou, vinde a mim, né? Os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, Quer dizer que a mesma palavra teve efeito no coração dos dois, na mente dos dois? Sim, senhor. No outro dia eu já procurei me batizar nas águas. Eu entendi da importância do Espírito Santo, né? Que ele era quem iria vir para nos dirigir, nos guiar, nos dar os pensamentos do Senhor Jesus. E foi num determinado dia, no dia de Pentecostes, que eu recebi o Espírito Santo. E aquele momento foi maravilhoso. Uma paz, a força, e dali em diante, aquela paz momentânea que eu tinha no mundo, não foi só momentânea. Essa paz eu carrego comigo até os dias de hoje. E hoje a gente está à disposição de Deus para servir a Deus no altar, ganhando almas. Hoje a gente tem paz de verdade. A gente sabe que não precisa de nada desse mundo, apenas do Senhor Jesus. E quando a pessoa ela se entrega 100% a Deus, ele também se torna 100% para ela. Um dia a gente foi parceiro no crime e hoje a gente é parceiro servindo a Deus. Então, tanto o Christopher como o seu primo, ele fez um discípulo para o crime, mas o mesmo que fez o discípulo para o crime, após ter tido a experiência com Deus, ele foi lá e fez também um discípulo para Deus. E você, hein? Você também pode mudar. Você também pode ser diferente. Você pode dar um salto na sua vida, uma mudança de 180 graus. Talvez você tenha aí um familiar, um filho, e você o considera como um caso perdido. Você pensa assim, eu já fiz de tudo para ajudá-lo, eu já tentei, já coloquei ele em clínica, eu já até mesmo fiz a minha parte. Eu não sei mais o que fazer para ajudar esse meu familiar. Seja ele seu marido, seja ele seu filho ou um parente distante, tem jeito para você, como teve também para esses dois jovens que hoje estão à disposição para servir a Deus. Nós estamos vivendo esta semana, essa reta final do jejum de Daniel, como também o Bispo Macedo ele vai estar no Monte Sião neste domingo, dia 2 de agosto. Nós vamos estar em concordância na nossa catedral aqui em Guarapuava. A reunião acontece às 9 horas da manhã e nós teremos essa transmissão ao vivo, determinando que o Espírito de Deus desça na sua vida,
para mudar essa situação, como também para te dar o livramento que você tanto necessita. Vamos então ao intervalo que fala sobre esse domingo, esse grande dia, e já voltamos. Está chegando o grande dia. Eu quero que elas tenham a convicção que o Senhor está dentro delas. Neste domingo, direto do Monte Sião, em Jerusalém, Num só espírito, em cima de uma só palavra, cobrando de ti, meu Pai, o cumprimento da tua promessa e pedindo um avivamento, um derramamento do teu espírito por toda a tua igreja, em todo o mundo, meu Pai. o Bispo Macedo, juntamente com bispos representando todos os países, erguerão um clamor pelos pedidos da Fogueira Santa em favor de todos que buscam uma nova vida. E deste lugar ministrarão o derramamento do Espírito Santo. Que ele venha sobre o teu povo, onde quer que ele esteja, espalhado por esse mundo, por todo o planeta. Uma manhã em que a promessa de Deus se cumprirá na vida de quem crer e que marcará também a conclusão do jejum de Daniel. Neste domingo, 2 de agosto, ao vivo, a oração direto do Monte Sião, às 7, 9h30 e 18 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás, e em todas as igrejas Universal. Encontre mais endereços em universal.org/localizar. Shalom! E chegamos então nas escadarias do templo. Aqui onde eu estou pisando e todas essas próximas pedras abaixo da escadaria do templo são originais. Aqui nós temos a parte nova, aqui em cima a parte nova, mas toda essa parte aqui são as pedras originais. E está escrito no livro de Joel: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Na tradução antiga, em Israel, o povo, quando tinha uma morte, quando tinha uma desgraça, o povo rasgava as suas vestes como uma demonstração de dor. Também havia o rasgar as vestes diante de Deus como uma demonstração de dor, de humilhação diante de Deus. Eu estou me rasgando, eu estou me entregando diante de ti. Mas, nessa passagem, Joel está chamando a atenção do povo porque Deus estava vendo que o povo sim estava rasgando as vestes, mas não estava rasgando o coração. O que isso quer dizer? O povo sim estava vivendo a tradição, porque nós vemos aí que fala que existia, a casa do Senhor, existia o templo. Nós vemos aí que fala também que os sacerdotes se entristeceram porque a oferta de libação, a oferta, ela parou de ter oferta, não tinha a oferta. Então nós vemos que existia sim o templo e que o povo traziam ainda as suas ofertas, até que veio a praga. Com a praga não tinha mais grãos, não tinha mais azeite, não tinha mais o vinho, não tinha mais como trazer oferta para a casa do Senhor. Então nós vemos que o culto, a tradição, a vida religiosa, o povo continuava cumprindo no templo. Existiam os sacerdotes, existiam os anciãos que tinham, ali fala para chorar entre o altar. Então existia todo o trabalho religioso. Então primeiro toca a trombeta, chama o povo vem diante de Deus. O povo tinha que se arrepender, o povo tinha que deixar de cumprir as suas obrigações religiosas, de rasgar as vestes. Cumprir a obrigação religiosa era rasgar a veste, era que eles faziam as coisas para os outros verem, eles faziam o que os outros podiam ver, eles rasgavam a veste diante das pessoas. Mas quando Deus observava eles, Deus não via aquela sinceridade de coração.
E então eles tinham que, quando foram convocados aqui diante do templo, eles tinham que então rasgar o coração. Que significa? Realmente tem que haver a sinceridade. A partir do momento que há a sinceridade, então há a verdadeira oração, então há realmente o rasgar o seu coração. Você não tem que esconder, você não tem que priorizar a sua posição, você não tem que priorizar o seu título, você não tem que priorizar se você está cumprindo as suas tarefas religiosas, você não tem que pensar no que as pessoas estão vendo, você tem que priorizar o que Deus está vendo. Deus vê a alma, Deus vê o coração. O shofar está tocando, a campanha de Israel é o shofar tocando. Você está ouvindo essa mensagem agora? Então você está recebendo a mensagem, você está sendo convocado. Agora está nas suas mãos rasgar não somente as suas vestes, mas sim o seu coração. Nos vemos aqui, nas escadarias do templo, no Monte Sião, em Jerusalém. Litraúdo. Pastor Antônio, essa pessoa que nos assiste agora, aí da cidade de Umuarama, aqui em Guarapuava, onde estamos transmitindo esse programa, como também através das redes sociais do YouTube, você pode entrar em contato com a gente. Inclusive, Pastor Antônio, está aí o nosso SOS espiritual, com pastores 24 horas. Você pode ligar agora na nossa central de atendimento. Você será direcionado a um pastor que, nesse momento, não importa o horário que você está acompanhando esse programa, Pastor Antônio, essa pessoa que tomar a decisão, ela vai mudar de vida. Nós temos também pastores nesse momento na central de atendimento. Você não está enxergando errado, o número realmente é DDD 011, porém, nós estamos atendendo nesse atendimento espiritual todo o território do Brasil, tá certo? Pastor Antônio, se ela quiser a nossa ajuda, basta entrar em contato e ligar. Com certeza, pastor Edilson, essa pessoa que nos acompanha, ela pode estar entrando em contato com a gente. Aí está o telefone que você pode estar entrando em contato e estará sempre à sua disposição um homem de Deus para lhe atender. O telefone é esse, 11 35 73 3500. Mas você que pode estar presente, nos visite, nos faça uma visita aqui na nossa igreja, ou se você não pode estar presente, você pode ter essa orientação, esse acompanhamento através do nosso SOS espiritual. Exatamente, Pastor Antônio, e eu queria já que você preparasse o seu copo com água, porque depois desse intervalo, dessa matéria que fala sobre o dia 9 de agosto, o nosso Unisocial aqui na Vila Concórdia, nós voltaremos orando em seu favor. Vamos então a uma matéria que fala sobre esse grande evento da Igreja Universal ajudando as pessoas. E será aqui, no Ginásio de Esportes Vila Concórdia. No dia 9 de agosto, especialmente às 15 horas da tarde. Onde acontecerá o grande evento do Unisocial. Acompanhe agora as atrações. A banda da FJU, pipoca, algodão doce, kits de doces, recreação infantil, apresentações de danças, doações de roupas, manicure, aferição de pressão, corte de cabelo. E na oportunidade estaremos orando por todas as famílias no Dia dos Pais.
dia 9 de agosto. Unisocial Vila Concórdia. É momento de oração. Vamos então falar com Deus e orar em seu favor. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que pode nos responder. Porque Ele é o único Deus. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, nesse momento eu quero te pedir em oração por todas as pessoas que sofrem, por aqueles que estão sobrecarregados, aflitos, cansados e oprimidos. Eu quero orar pelos depressivos, eu quero orar por esta pessoa que sofre com crises de ansiedades. Meu Deus, aonde esta pessoa estiver, em uma sala de hospital, em sua casa, em uma prisão, saiba que você não está só, saiba que Deus está contigo e nesse momento Ele toca na tua vida para te livrar, para te curar, para arrancar essa dor e te dar a libertação. Consagra, meu Deus, esse copo com água e no momento que essa pessoa beber, que seja no seu interior como um santo remédio. Em nome do Senhor Jesus, amém e graças a Deus. Beba da água e sejam todos abençoados. A nossa catedral está localizada na Rua Padre Chagas, 3536, aqui no centro de Guarapuava, próximo ao Terminal Central. Você é o nosso convidado nesta quarta-feira, 7h30 da manhã, às 10h, ao meio-dia, às 3 da tarde, às 18 horas, em especial às 19h30. Estaremos amanhã nessa mesma emissora, nesse mesmo horário, levando até você uma palavra de vida. Até lá!